ou ir para anchor.fm. E é isso. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento em que você esteja ouvindo isso, seja lá de onde você também esteja ouvindo isso. Isso que me refiro, obviamente, é o nosso podcast Papos Universais. Hoje a gente vai ter um papo super bacana, vai ser super incrível, e eu já vou contar para vocês direitinho os detalhes dessa conversa. Meu nome é Gabriel Richard. Eu sou Daniel Grugman. E hoje o papo vai ser sobre masculinidades. Aqui temos o Davi Laurent da Silva e o Nicolas Pustilnik. É isso, Nicolas? Eu acho que tá certinho. Certo. Então, primeiro, Nicolas, pode começar, talvez, ou Davi, vocês que decidem, mas quero saber quem são vocês, o que vocês fazem, a idade de vocês, né? E o que vocês acham desse rolê de masculinidade? A gente está aqui para ouvir hoje e provocar vocês. Oi, pessoal, para quem está ouvindo, eu me chamo Nicolas, eu sou um homem trans, tenho 21 anos, eu estudo psicologia no FRJ e também sou cofundador e membro do conselho editorial da revista Estudos Transviades, que é uma revista direcionada para pessoas transmasculinas. E atualmente atuo dentro de linhas de pesquisa que estudam gênero, sexualidades, atravessamentos raciais, corporalidades, territoriais. Então, acho que pode agregar bastante nossa discussão, assim, então estou bem animado. Valeu, Nicolas. E você, Davi? Conta aí. Quem é você? O que você faz? Muito prazer, eu sou o Davi, eu sou estudante de psicologia, eu estou na 4ª fase do curso agora, não estou muito avançado, mas eu já tive alguns estudos sobre masculinidade e gênero que me agregaram bastante e eu tento levar para alguns de meus amigos também, né? Eu já tentei iniciar algumas vezes grupos de círculos de homens para tratar sobre a sua própria masculinidade, sua construção. Não consegui levar adiante por uma questão de falta de organização mesmo. Tipo, nessa pandemia, tudo tem sido mais complicado, né? Então, levar a universidade com o trabalho já está sendo um desafio e os projetos paralelos eu não estou conseguindo lidar muito bem, mas são coisas que ainda assim estão no meu dia a dia e eu gostaria que tivessem muito mais. Certo. Ouvindo isso, né, de vocês, né, feita essa apresentação, eu queria aqui perguntar, começando pelo Nicolas, o que é exatamente masculinidade para você, Nicolas? E como é que é essa tua vivência enquanto um homem trans, né? Porque os nossos ouvintes, né, são de diversos lugares, né, pessoas que não conhecem, não entendem nem mesmo o que é ser um homem trans. Eu acho que utilizar também esse podcast para ser uma ferramenta pedagógica quanto a isso seria bacana. Você pode desmiuçar um pouquinho, de acordo com a sua visão, o que seria tudo isso? Sim, claro. Eu acho que, assim, começando pela concepção de masculinidade, eu acredito que não exista um conceito transcendente de masculinidade, assim, de uma masculinidade dada, fixa. Eu acho que a masculinidade é sempre um conceito flexível, adaptado de acordo com o seu contexto histórico, político, social. E, nesse sentido, ela nunca é dada, assim, como eu disse. Ela se dá, na minha concepção, através da performance. Então, na medida em que tem uma reiteração contínua de uma certa performance, por exemplo, um certo modo de se vestir, um certo modo de se comportar, de se portar, de se falar, que é repetido de forma corporal, assim, não só no plano das ideias do que seria uma pessoa considerada uma figura masculina,
Mas quando isso se repete no corpo, né, na performance, no dia a dia, no que a gente vê nas ruas, eu acho que é assim que se constrói a masculinidade. Então, eu acredito que para mim a masculinidade sejam esses certos símbolos e signos performáticos assim que identificam isso que é denominado masculino, né? E assim, por ter essa vivência de um homem trans, eu acho que esses processos são bem distintos, assim, de outros caras cis, assim, mas assim, só para fins didáticos, assim, para iniciar o papo, para quem não saiba, homem trans é uma pessoa que nasceu e foi designada dentro do sexo feminino e, enfim, a partir de diversos processos, vivências, se entende enquanto uma figura masculina, assim. E os homens cis são pessoas que foram designadas do gênero masculino e se entendem, se sentem confortáveis dessa maneira de serem entendidos, identificados e se entendem dessa maneira, assim. E eu acho que justamente por ter essa trajetória de um homem trans, assim, eu acredito que sejam percepções muito diferentes de uma construção de uma masculinidade, assim. Porque muito também da minha masculinidade, que, enfim, está sendo construída, será construída, foi pautada também num processo de socialização feminino durante, bom, alguns 19, 20 anos, assim. Então, eu acho que, enfim, a gente pode discutir isso melhor para não me alongar tanto assim, mas eu acredito que os homens trans têm uma vivência distinta da masculinidade que eles constroem, né? Até porque os homens cis muitas vezes foram socializados dessa maneira desde pequeno, assim. Então, acho que acredito que muitos, não todos, nunca é norma, assim, mas acredito que muitos acabam por reiterar essa performance, assim. E eu acho que é até uma discussão muito interessante, né? Como muitos homens trans estão botando em pauta muitos desses paradigmas que eram tão ideários da masculinidade, como ter um pênis, como ter um certo modo de se vestir, ter uma certa conformação corporal. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante, assim. Muito bacana ouvir tudo isso, Nicolas. Valeu por essa tua exposição. Eu ia fazer uma pergunta que sinta-se livre para não responder, Nicolas, tipo, mesmo assim, mas é curiosidade minha mesmo, e talvez de mais pessoas, mas como foi esse processo para você, de, tipo assim, de ser designado a ser mulher e começar a se entender como homem? Assim, como começa isso? Como você percebe? É uma coisa que você sempre soube, mas só processou mesmo há menos tempo? Assim, como é isso? Como rola? Porque pra gente que é cis é muito, muito fácil. Quando a gente era pequeno, falaram você é homem, e a gente falou que sim, e nunca precisou mudar nada, nunca precisou repensar isso. Assim, é um processo difícil, assim, é um processo realmente que leva a muitos caminhos de autorreflexão e até, tipo, reflexões críticas sobre as próprias normas impostas de gênero que a gente tem, assim. Eu acho que para mim, no início desse processo, foi bem complicado, assim, porque eu acho que a imagem masculina hegemônica, assim, dos homens cisgêneros está muito associada também a uma imagem de violência, assim. Eu vim muito de um meio crítico em relação a isso, tanto da faculdade como do meu meio social, assim. Então, acho que muitas vezes a masculinidade fica associada a essa imagem mais encrudecida de uma violência, de uma imposição, de uma dominação, assim. Então, acho que até para mim, dentro desse processo de me entender enquanto um homem, assim, eu acho que eu tive que subverter muitas das normas que são impostas à própria masculinidade, porque quando eu comecei a me questionar dentro da minha trajetória, eu acho que enfim, não posso falar por todas as pessoas trans, mas eu acho que um processo comum é você começar a buscar uma certa identificação com esses signos do gênero que, enfim, você se entende, você se identifica, assim. E eu acho que para mim, dentro desse processo, assim, foi muito difícil, porque, a princípio, esses símbolos hegemônicos não eram símbolos em que eu me identificava, assim, em que eu, assim, gostaria de me apropriar, em que eu achasse que fazia sentido dentro da minha vivência, assim. Mas eu acredito que ao longo do tempo eu fui entendendo que, como eu disse, né, entendendo a masculinidade enquanto performativa e, enfim, sendo a principal pilar dessa performance, reiteração corporal, eu comecei a perceber que dentro do meu próprio processo de transição eu conseguiria subverter essa imagem, e criar outro masculino para mim, assim. Então eu não acredito que para mim seja um modelo a masculinidade cisgênero, assim,
Então isso facilitou muito do meu processo para eu me entender dentro desse campo da masculinidade, assim, ter essa possibilidade de meio que produzir fissuras dentro disso, né? Mas obviamente acaba que por questões de socialização, questões de leitura social, pessoas trans no geral sofrem muitas violências por leituras sociais, transfobia. Então eu acho que eu acabo também me apropriando um pouco desses símbolos, assim, de uma certa forma de vestir, um certo corte de cabelo, que eu acho que são muito marcantes da masculinidade, assim. Mas eu acho que é sempre um processo bem interessante de ser analisado, assim, porque você fala desse descobrimento, assim, e eu acho que tem muitos processos sociais de invalidação, assim. Como a masculinidade está muito ligada à imagem do falo, do pênis, assim, eu acho que a gente acaba passando por diversos processos de invalidação dentro dessa própria trajetória, assim. Então, eu acho que é um processo bem difícil, mas é bem interessante no sentido de da gente poder também desconstruir vários ideais que a gente tem, assim, tanto da masculinidade quanto da feminilidade, assim. Então, eu acho que é bem interessante por ter esse, sei lá, esse terror mais transgressivo, assim, um terror mais crítico. Eu estava até pensando que eu acho que a masculinidade, trazendo no singular, já é um erro de si, né? Porque masculinidade é uma coisa muito plural que a gente vê na nossa sociedade. O que a gente tem, como o Nicolas falou, é uma masculinidade hegemônica que vai estar dada como uma coisa geral que todos devem ser, como um ideal de sociedade, sendo que, na verdade, não representa nem, tipo, representa uma minoria da sociedade e uma minoria que tem um poder, que é colocada num lugar de poder e que acaba existindo muito abuso em cima disso também, né? Não, é muito maneiro isso de pensar, né? Que não existe uma forma de ser homem, né? Cada um tem a sua forma e sempre existiu, né? Cada um sempre teve a sua forma de viver isso, mas existe uma repressão muito grande, não existe esse entendimento também de que você pode ser diferente, existe aquela cultura do macho alfa, do cara que é o dono da casa, que trabalha, não sei o quê, e a mulher que cria os filhos, e isso foi mudando, né, com o tempo. Tipo, a gente tem um conceito geral de que seria masculinidade que ele vem datado de muito tempo atrás. Só que o que a gente tem hoje introduzido como masculinidade hegemônica dentro da nossa sociedade é uma coisa que surgiu no século XIX, sabe? No começo do século XIX ainda. E veio dos Estados Unidos. Uma ideia universal de masculinidade que tem o conceito de self-made man, né? Que isso, acho que Badinter fala, que é sobre essa construção do homem de verdade, o homem bem-sucedido, o homem admirado, e que também ele está isento de traços de feminilidade, né? Então, junto da heteronormatividade vem junto também essa questão da negação do feminino. Então, um masculino que nega o feminino, ele não é, pelo menos na minha perspectiva, alguém que nega uma parte de si, ele tá negando uma parte do seu ser humano, sabe? Tipo, todo mundo tem uma parte de expressão mais masculina, todo mundo tem uma parte de expressão mais feminina. Quando a gente nega alguma parte dessas dentro da gente está negando nós mesmos, sabe? Uma parte de nós, uma parte que nos constitui como ser, e a gente vai acabar simplesmente reprimindo isso e desenvolvendo. E com a repressão, talvez no momento que essas coisas saiam de maneira violenta, saiam de maneira de como a gente conhece, que é a masculinidade hegemônica do nosso país, quer dizer, da nossa atualidade, que é, como o Nicolas falou, uma coisa agressiva, é uma coisa que ela não tem controle, mas ao mesmo tempo que ela não tem controle, ela tem mais poder, então ela não é tão controlada, é zoado, né? Interessante isso. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu penso no seguinte, a minha masculinidade o tempo inteiro ela é questionada, assim, principalmente porque eu falo muito, sou um cara muito articulado, né? Eu geralmente gesticulo com as mãos, e isso é visto como um problema, né? Quando a gente está falando do que é ser homem, né? E isso é uma coisa bem bizarra. Assim, o quanto eu já fui questionado quando criança, até hoje, né, as pessoas chegam e falam, tu é homem, não sei o quê, você fica com jeito de ser homem e tal. Então, é bem doido. E quanto isso vai na brincadeira, né? Nos meios masculinos, quanto isso vai na brincadeira. Hoje, a gente tem um debate sobre masculinidade, eu acho que muito fruto também dos debates feministas, né? E aí eu acho que por conta dessa promoção aí dos debates identitários, né? Sobre negritude, sobre a questão indígena, sobre mulheres, né? Os homens, né? Não todos, mas está sendo um trabalhinho de formiguinha, se viram na responsabilidade de repensar sobre a sua performance social, de suas atitudes, e isso eu acho que indiscutivelmente é muito graças a esse esforço, né? Político, né? Militante das mulheres, né? Feministas.
Eu queria fazer um comentário sobre isso, Richard, que você trouxe, porque eu acho que é muito interessante, assim, justamente que o movimento negro, os movimentos transfeministas foram muito pioneiros, né, de introduzir essa discussão das masculinidades. E eu acho que isso é muito importante porque até nos movimentos feministas de primeira e segunda onda, assim, ainda tinha muito um binarismo imposto em relação à própria questão da masculinidade, né? A feminilidade associada a um lugar de submissão, principalmente pensada a partir da perspectiva de mulheres cis, brancas, héteros, donas de casa da época ali, naquele contexto estadunidense. E eu acho que a masculinidade estava muito fincada dentro de uma identidade única, assim. Eu acho que o que foi pioneiro justamente desses movimentos foi trazer essa imagem dessas múltiplas masculinidades, né? Então, como que a masculinidade atravessa os homens cis negros? Como que a masculinidade atravessa os homens cis brancos? Porque eu acho que isso é muito importante, assim. A gente pode até aprofundar nessa discussão depois, porque essas segmentações, essas interseccionalidades permitem que a gente tenha uma análise mais crítica e mais profunda sobre os atravessamentos de cada corpo especificamente, assim, porque a gente não pode colocar, por exemplo, um homem cis negro na mesma posição de um homem cis branco, porque apesar de terem certas imposições que se interseccionam, são violências muito diferentes, assim, e eu acho que também tem uma certa verticalidade nesses lugares, assim, em que um homem cis negro, por exemplo, é botado sempre num lugar de uma corporalidade, né, de um trabalho corporal, sempre ligado a uma imagem mais do corpo, assim, e normalmente os homens cis brancos é aquele lugar do intelecto, né, a partir daqueles ideários iluministas, Sim, da liberdade, sabe, toda essa coisa do racionalismo, assim. total. Eu ia falar uma coisa também sobre essa questão da negritude, né, em paralelo com essa questão da masculinidade. Porque, por exemplo, eu sempre ouvi piadas, né, sobre o tamanho do meu pênis. Né, muito recorrente um homem negro, né, ouvir isso, né, negando pauzão, enfim, ou quando você está no início de um relacionamento, você está ficando com alguém, a questão do seu... Eu, pelo menos, me via muito hipersexualizado em alguns contextos, sabe? Quando eu estava ficando com alguém, ou até mesmo na hora do sexo. E o quanto isso faz mal à nossa saúde mental, né? E de que maneira isso reverbera também no nosso psicológico, no nosso psique. Eu acho que está na hora da gente debater também sobre isso, né? A questão também da pornografia, enfim, e que também está atrelada também muito a esse lugar, né, do homem negro que tem, né, esse corpo viril, esse pênis gigante, e os homens negros que não correspondem a essa realidade são largados de mão, né, são, enfim, tirados desse lugar do desejo, né, do corpo desejado. Isso é muito interessante também, o quanto essa masculinidade negra ela é afetada, né, em muitos sentidos, né, a questão racial e também esse ideário masculino negro, né, que está num outro lugar, que não é o lugar da pessoa que conversa, da pessoa que tem um trabalho intelectual, da pessoa que sabe falar com a norma culta, né, também, justamente porque eu acho que tem um rolê também de verem o corpo negro como um corpo, né, Nicolas, que você mesmo falou, o corpo associado ao trabalho pesado, né, e tudo mais. Enfim, eu acho que são muitas questões assim, quando a gente está pensando em um corpo negro, né, dentro desse processo de masculinidade. E o quanto isso afeta, né, as relações, né, em diversos sentidos. Tem muito a ver também com a época da escravidão, né, tanto do homem negro ser visto como trabalho braçal e para as senhoras donas as esposas dos donos de engenho transavam com os negros, com os escravos negros, e aí vira só um objeto, trata como um objeto sexual. É muito bizarro esse problema que é tamanho de piroca. Porque, cara, isso é muito bizarro, como é uma parada que metem na nossa cabeça quando a gente é muito pequeno, e você vê molequinho de 9, 10 anos falando sobre tamanho de rola e usando graveto para imitar que é a rola e coisa assim. Cara, é muito bizarro isso. Só queria pontuar uma coisa no que você está falando. É muito interessante também o quanto, né, e aí trazendo um pouco do que o Nicolas está falando desde o início, né, que é a questão desse corpo, né, cis, o tempo inteiro que é pensado na masculinidade. E aí é tão bizarro, né, que a gente já associa imediatamente homem, masculino, pênis, né? Sim, sim. Mas, tipo assim, é justamente isso que eu tô falando, dessa associação de homem que é homem, tem
tem rola e a rola é grande, porque se a rola for pequena, ele é menos homem. Isso é uma construção que acho que às vezes vai até para além do que seria o sexo em si, né? Vai a questão toda da representação de poder que a imagem do falo traz consigo, que vem, é óbvio, claro, dessa questão de gênero. Mas isso eu acho que, não sei, eu estava pensando que são coisas que a gente aprende desde criança e muitas vezes vem sobre a questão da parentalidade para além do nosso convívio social, né? Porque quando criança, quem tem um pai presente, ou um irmão mais velho, quando a ausência do pai, ou às vezes um homem, normalmente vai aparecer uma figura de masculinidade que vai se mostrar como um exemplo, como alguém a seguir. Que a gente tem isso, né? A gente não aprende que a gente pode ser o que a gente quer ser. A gente aprende a partir de modelos. A gente aprende a partir do modelo do pai, a partir do modelo da mãe, e vai captando cada elemento que a gente vai aproveitando e que é reforçado positivamente na gente, né? Então, mais que, sei lá, minha mãe ela seja uma bailarina, se eu quiser fazer balé, eu não vou ter um reforço positivo em cima daquilo, então eu não vou querer continuar. Pelo menos isso que a maioria da parte da sociedade vai enfrentar. Mas essa questão do tamanho da própria sexualidade, né? Que às vezes a gente coloca assim, como bota o quantitativo como o qualitativo, né? Acho que é uma confusão que a gente acaba tendo, sei lá, acho que é uma coisa muito impregnada na nossa cabeça, né? Tipo, fazer alguém baixar a moral, se tu falar do tamanho de pênis de um homem, ele provavelmente vai, dependendo do viés que ele vai ter, ou ele vai se sentir seguro, melhor, ou ele vai se sentir inferiorizado. É difícil alguém que realmente tenha lide completamente bem com essas questões de uma maneira neutra, né? Porque acho que não tem como ser neutro em nenhum momento, principalmente nesses que são enraizados dentro da nossa identidade, assim, contra a nossa vontade, na maioria das vezes. Na natureza, o ser humano é o primata com o maior pênis em proporção ao corpo. E, tipo assim, o gorila que a gente olha, aquele bicho gigante, né, bombadão, ele tem o pênis muito pequeno. E o tamanho do pênis na natureza, ele está diretamente relacionado com a agressividade da espécie. Quanto mais agressiva, territorial e violenta uma espécie, menor é o pênis, porque, né, se tiver um negócio lá pendurado, na hora da briga, o outro gorila vai puxar e é isso. E também porque não tem nada a ver o tamanho do pênis, o pênis ser grande com acertar dominância e ser o fodão e não sei o quê. Na natureza é justamente o contrário. Tipo assim, os gorilas com os menores pênis são porque eles não precisam, eles são muito agressivos, eles não precisam ter o pinto maior, porque eles não precisam disputar nada com os presentes, porque, né, os outros gorilas eles espantam na porrada. E isso é muito louco de pensar que isso é invertido hoje em dia na nossa cultura, né, de o pinto grande está associado a ser fodão, a ser machão e não sei o quê, e na natureza tipo assim, é uma desvantagem. O outro gorila vai lá, vai arrancar o pau fora e é isso. E o que vocês acham disso? É literalmente oposto, né? Não, muito doido. E eu acho que tem um pouco a ver com um dispositivo que nós temos, né, enquanto humanos, que é de nós, que é de estarmos de estarmos inseridos no contexto da civilização, né, que é literalmente o oposto à barbárie. E aí, a partir do momento que nós racionalizamos, né, toda a nossa organização, que nós definimos limites, né, e que nós, enfim, construímos relações sociais, enfim, e em outras coisas todas nesse processo da humanidade que envolve civilização, eu acho que a gente distancia desse contexto biológico, né? E que para nós, por essa capacidade de nos civilizarmos, né, coletivamente, a gente se afasta totalmente disso, né, desse universo, porque a gente se humaniza, né? Entende que isso não é tão importante assim. Eu acho que isso vai ser muito importante em situações bem específicas, né? Mas não nessa situação de uma dominação mais explícita ou algo que envolva um conflito, né?
num sentido maior, assim, sabe? Enfim, não sei se eu viajei também, mas eu acho que eu penso um pouco parecido com isso. Muito importante isso, Davi. Mas agora eu queria fazer uma outra pergunta para o Nicolas, que é um pouco, para até nesse lugar de deslocamento, né? E para fazer a gente refletir mesmo sobre essas outras possibilidades de masculinidades existentes, né? Que estão aí, que a gente tem que respeitar e que elas estão colocadas. E aí, uma coisa que me veio à mente, assim, para te perguntar, Nicolas, é o seguinte: quando a gente está pensando no homem cis, né, com pênis, etc., existe uma série de expectativas, né, sobre esse corpo, né? A questão da virilidade, a questão do tamanho do pênis, a questão de quanto tempo eu aguento na cama, né? Essas questões sempre estão ali. E quando a gente está falando de homem trans, quais as expectativas, né, para além das lançadas pela transfobia, que são muito demandadas, né, desse corpo transmasculino? Sim, sim. Olha, é um processo complexo, assim, porque eu justamente acho que essa questão da interseccionalidade é muito importante para a gente fazer essa análise, porque a gente percebe quem de fato está ocupando quais lugares nessas relações de poder, assim. Então, eu acredito que, por exemplo, a gente tem um modelo paradigmático da masculinidade cis, branca, hétero e mais próximo dos traços europeus, estadunidenses, assim. Então, de classe média alta, de preferência. Então, acho que esse, de certa forma, eu acho que esse é um lugar de poder, assim. Então, eu acho que essa imagem desse homem cis, branco, hétero, etc., classe média alta, é de fato um lugar de poder, ele ocupa uma posição de poder. E eu acho que as demais masculinidades estão sempre subjugadas a esse ideal, assim. Tanto as masculinidades dos homens negros, dos homens gays, as masculinidades dos homens trans, assim. E eu acredito que quanto mais à margem você está desse modelo, quanto mais você está distanciando desse centro, desse modelo, mais marginalização você sofre, mas mais também você é imposto a adotar esse modelo. Então, realmente é um processo bem pernicioso, assim, no sentido de que a estrutura está o tempo todo se retroalimentando, assim. Então, ao mesmo tempo em que ela te coloca à margem por você estar desviando daquele padrão, ela também te impele a adotar esse padrão para você não passar mais por esses processos de violência, assim. Então, é muito difícil, como eu disse, assim, dentro da minha construção enquanto um homem transmasculino, assim, eu acho que a gente está dentro desse jogo, assim, porque sofrer processos de marginalização, de violência, de transfobia, são processos muito difíceis, assim, muito sofridos, que, enfim, né, causam uma série de danos no quesito de saúde mental e física, assim. Então, a gente meio que, isso é muito cruel, assim, a gente é meio que impelido a adotar esse modelo. Então, claro que eu, muitas vezes, vou querer sair com uma certa roupa, vou querer ter um certo corte de cabelo, que me deixe com uma leitura mais masculina, justamente para eu não sofrer na rua. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil, assim, porque nem todas essas coisas eu me identifico. E eu acho que isso está sempre nesse jogo, assim, eu penso muito quando vocês estavam discutindo também essa questão das masculinidades negras, que eu acho que justamente pelo homem cis negro, por exemplo, está talvez mais próximo desse ideal, mas nunca nele, né, porque eu acho que tem sempre esse imperativo, assim, da estrutura, que é tipo, seja como nós, mas você nunca será nós, né? Então eu acho que essa questão da afirmação do tamanho do pênis talvez seja uma forma de tentar buscar incessantemente essa masculinidade ideal, assim, que nunca está dada, né? Nem para os próprios homens cis brancos, héteros, etc, assim. Mas é sempre um modelo que está nesse ideal, por isso que ele funciona, porque a gente está sempre reiterando e performando e buscando atingir esse modelo que ele não existe, né? Que ele não é possível de ser atingido, assim. Então a gente está sempre sofrendo esse processo de violência. Então, para mim, dentro do meu processo de construção de masculinidade, eu busco entender que os processos de violência são muito cruéis, assim. Então, tem certas coisas que a gente vai ter que se adequar. Tipo, vai ter que ter aquela certa performance para você não sofrer uma violência. Mas tem outras coisas que a gente consegue ir pelas brechas, de certa forma, podendo subverter isso, assim. Então, são coisas pequenas, assim, mas até é engraçado, assim, por exemplo, para minha família foi um processo muito difícil, assim. É outra cabeça, né? Outra vida, outra percepção de mundo, assim. Mas a partir do momento em que eu falei, olha, é Nicolas, é isso, eu quero que vocês me chamem dessa forma, começaram a surgir uma série de imposições que não havia antes. Por exemplo, pintar a unha, tipo, virou uma questão, assim, sendo que antes não era uma questão.
Então é muito interessante perceber o quanto essa norma está sempre atuando, e ela não é uma coisa assim transcendente, é uma coisa que está sendo reiterada no espaço da sua família, na escola, quando você vai sofrer alguma repressão de um professor ou às vezes de um monitor, de um inspetor, por você estar se portando de certa forma, assim. Então acho que sempre tem essa sombra da imposição da norma que está sobre a gente, assim. E eu acho que o que eu tento fazer é, tipo, na medida do possível, do que eu me sinto confortável, tentar subverter isso, assim. Até porque o próprio lugar da masculinidade cis, além de não ser um lugar que foi feito para mim, é um lugar também que eu não quero ocupar, assim. Então eu fico pensando também o quanto é interessante a gente também poder sair também desse ciclo, assim, e pensar outras formas, né, de ser, assim. Muito foda, Nicolas. Eu acho que é muito sobre isso. Pô, obrigado, assim, por falar um pouco dessas vivências, experiências e percepções, né, e reflexões sobre. E vem cá, Davi, eu queria te fazer uma pergunta também. Eu acho que é uma pergunta que os nossos ouvintes gostariam de ouvir sua resposta também do Nicolas depois, talvez do Daniel, e eu também vou falar depois sobre isso. Claro. Mas, vem cá, homem chora? Se chora, né? Meu Deus. Então, essa é uma boa questão, né? Essa questão da força, da não demonstrar fraqueza, da não demonstrar feminilidade. Cara, homem chora, assim, o ser humano chora, né? Todo mundo chora. Eu acho que só não chora quem se reprime. E reprimir é um dano que... é uma coisa que vai trazer um dano depois. Não, é uma coisa que não vale a pena. Tá sempre demonstrando uma força, uma constante controle da situação. É uma questão muito forte, assim, dentro da masculinidade, né? Eu acho que eu já tive conversando já com alguns amigos quando eu tentei iniciar esse projeto de discutir a masculinidade, né? De botar em questão a masculinidade que a gente atua e que a gente reflete hoje em dia, porque eu acredito que o homem cis, o homem que está nesse espaço, ele está num espaço no qual ele é a normativa. Então, por exemplo, acho que foi, se eu não me engano, na primeira onda do movimento feminista, a palavra que eles colocavam em questão era a palavra mulher, porque no lugar de ser humano era usado homem. Então, a partir do momento que eu sou um homem, eu não preciso me pensar como ser dentro da sociedade, porque eu sou aquilo que é representado pela maioria. Eu não preciso, não é uma coisa que eu penso, assim, tipo, eu vou ser só aquilo que é dado como ideal. Então, já que a gente tem essa questão de força, de poder, que a gente vive numa sociedade capitalista competitiva, e demonstrar fraqueza não é uma coisa, tipo, aceitável, digamos assim, porque senão as pessoas vão pisar em ti, e tem toda essa mentalidade de estar sempre em cima e sempre sob o poder. Eu acho que nossa, até é complicado até de falar, porque é uma questão muito, muito, muito funda, assim, né, que vai dentro da gente, de estar sempre no controle de coisas que a gente absolutamente não tem controle nenhum, que é praticamente tudo, né? A gente tem influência, claro, mas controle não dá para ter. Isso é simples uma atuação, né? Uma mímica. A gente finge algo que a gente não está sentindo. A gente quer passar alguma coisa que a gente não está experienciando para aquilo, né? Para a gente não, ou às vezes a gente não sabe exatamente porque a gente está fazendo isso, é só um ato de repetição, ou porque a gente foi muito reprimido externamente, então a gente acaba se reprimindo como um reflexo, assim, um costume. Mas eu acho que, no geral, é horrível, né? Porque a gente acaba se enquadrando nisso, é uma coisa que é extremamente danosa para o homem na nossa sociedade atual. É tipo, diversos... E o pior dessa história é que... Desculpa, eu posso ter me enrolado um pouco porque eu tô pensando mais rápido do que eu tô falando. Mas é que quem vai pagar o preço dessa repressão toda da fragilidade do homem não é o homem. Na maioria das vezes é mulher ou um outro ser no qual ele vai estar descontando toda essa raiva, toda essa emoção que ele reprime dentro de si, né? Não, concordo plenamente. Inclusive, sobre choro, eu recomendo, inclusive, aos homens que estão ouvindo, ou as meninas, enfim, qualquer pessoa aí que esteja ouvindo, que conhece um cara que é muito mal-humorado, que é insensível, pede para ele, inclusive aqui, Nicolas e Davi sabem muito bem a importância disso, para fazer terapia. Fundamental, porque a terapia há essa abertura, né, do sentimento, né, tudo isso coloca-se em questão, né, essas vivências e experiências. A gente começa a perceber e questionar sobre essas violências que foram feitas conosco por conta dessa naturalização, dessa força quase que extraordinária do homem, né, do menino, e também
Por aí, questões, né? Mas eu acho que, assim, homens do Brasil e do mundo, façam terapia. Somos Assim, É muito importante, né? Eu acho que o mais importante disso é a pessoa aprender a pensar as próprias emoções, que é uma coisa que o homem ele não é estimulado a fazer, e a se colocar num lugar de vulnerabilidade. então, em resumo desses últimos segundos, é o seguinte: você conhece um cara que é assim de não, homem não chora, não sei o quê, meu irmão. Então você chega, você bota uma cervejinha na mesa, olha no olho dele e fala: vai se tratar, filho da puta. Melhor tática, né? Mas, cara, qualquer filme assim me faz chorar, assim, na moral. Eu chorei outro dia. O grupo chorando deve ser muito fofinho, né, gente? Imagina. Quer dizer, não tá entendendo? Eu choro de verdade com as coisas, assim. Mas não é uma parada de sempre, não, cara. Sempre rolou nessa pressão de não pode chorar, não. Tá chorando, ô viadinho, não sei o quê. Que é outro assunto, né? Essa porra de ficar chamando de viadinho. Mas, e não sei o que, eu sempre aguentei. E, cara, eu diria que de uns 3, 4 anos pra cá que eu comecei a me deixar sentir as coisas de verdade. Porra, eu posso chorar, óbvio, num filme. Pô, no avião eu chorei vendo o filme do Elton John e eu já tava vendo pela terceira vez o filme, cara. É importante, cara. Todo mundo precisa chorar. É bom, faz bem. E o Richard e o Davi vão lembrar disso. A última vez que eu vi os dois pessoalmente, em dezembro de 2019, Foi intenso. a gente chorou pra caralho. A gente chorou na lama. A gente chorou de verdade na lama. Puta que pariu, eu acabei de lembrar. Bonita, cinematográfica. Nossa, sim. Mas, nostalgia. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem, que a maioria das pessoas não tem, sabe? A gente foi inserido num grupo, foi inserido num ambiente no qual a gente se sentia confortável, no qual a gente colocava essas questões, essas coisas em questão, né? E a gente se permitia. Eu fico muito grato, assim, da gente ter esses espaços, porque eu acho que, assim, eu sou um homem cis, eu tenho várias atitudes que reforçam a opressão, reforçam estereótipos, mas eu acho que se não fossem essas vivências, seria muito pior, sabe? Tipo, eu acho que eu não estaria aqui nem falando com vocês hoje, sabe? É simples assim. Não, eu ia dizer que, sobre isso, eu faço terapia há um tempo, né? E aí, depois que eu comecei a fazer, nesse processo todo de autoconhecimento, muitas aberturas vieram, assim, né? Eu comecei a descobrir aberturas que era possível ter, que eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. E aí, enfim, e aí hoje, né? Eu choro assistindo. Foi a última vez, eu acho, que eu chorei, porque eu vi um vídeo de um menininho, de uma criança, assim, que ensinou a mãe a ler e a escrever. E aí eu fiquei muito emocionado, comecei a chorar, tipo, sozinho, assim. E eu acho isso muito bom, sabe? Porque eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Eu ficava ansioso, né? Aquele nó, né? Ficava no meu corpo, ele precisava sair de alguma maneira, mas eu não conseguia chorar de jeito nenhum. E aí eu acho que é isso, assim, eu falei da terapia justamente pela importância dela, né, nesse processo de autoconhecimento, né, de um amadurecimento, né, de mais uma forma de autocuidado, né, e que nós, homens, a gente precisa fazer, né, inclusive, aí eu quero chegar no outro ponto, porque a gente aqui no Espaços Universais somos assim, queria falar sobre a questão da cultura do estupro, né, que é muito central nas performances da masculinidade, né? E que a gente naturaliza muito, e esse negócio é tão doente, mas tão doente, é tão sistêmico, que mulheres, né, por conta dessa naturalização, mulheres às vezes querem que a gente haja dessa maneira, né, dentro dessa questão da cultura do estupro, no sentido de que passar a mão na menina, olhares, né, essa questão da excitação à vulgaridade. Estou dizendo isso mais no sentido dessa socialização, né? Quando criança, a gente já pede para o menininho, né, dar um beijinho no rostinho daquela menininha que ele achou bonitinha. Todas essas questões. E aí é tão absurdo, porque é tão sistêmico isso, que atinge a todo mundo, independentemente de gênero e de classe social. E a gente precisa falar sobre isso, né? Algo que no Brasil, assim, é tão monstruoso, essa cultura, né? Do toque
não consentido, né, da transa, que, enfim, muitas das vezes é não consentida, e que a gente, e que isso é estupro, né, gente, é assédio dos mais graves. E eu queria saber de vocês sobre isso, o que vocês pensam, né? Ainda mais que a gente vê cada vez mais notícias de casos de estupro, assim. E eu acho que, tipo, o estupro sempre foi e sempre será sobre dominação, assim. Eu acho que não envolve o... Envolve um certo prazer sexual, mas eu acho que é um prazer que vem no sentido dessa dominação, né? Nesse prazer de poder dominar o outro, assim. E eu acho que isso se manifesta de diversas formas. Eu acho que nem precisa chegar a um caso de estupro físico, assim. É muito interessante perceber que, justamente por ter passado esse processo de transição e por ter tido durante algum tempo uma performance feminina, você ocupa esse espaço da pessoa que está sendo assediada, você ocupa esse espaço da pessoa que recebe os olhares, você ocupa esse espaço da pessoa que recebe comentários. E depois da transição, já tendo uma leitura mais masculina, estando no meio de homem cis, aí eu passei a ocupar um lugar, né, um lugar perceptivo da pessoa que está falando, né? De ver homem cis falando na mesma roda que eu, fazendo comentários desconfortáveis ou fazendo olhares desconfortáveis. Interessante, assim, porque realmente é uma questão de um prazer de poder olhar, de um prazer de poder comentar, por esse prazer de estar ocupando esse lugar de poder fazer esses comentários e poder ter essas atitudes, saber que não vai ser repreendido ou sentir que está ocupando um lugar de força maior, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que justamente essa emergência desses debates de masculinidade estão sendo muito legais. Até ia comentar sobre isso, vocês falando do choro, assim, que eu acho que justamente por a masculinidade não estar dada, assim, a gente está construindo ela o tempo todo, o quanto é importante também poder ter homens, sejam quais os atravessamentos que tenham, poderem falar que choram, sim, porque eu acho que a partir do momento que a gente externaliza isso, verbaliza isso, e que a gente pode conversar com outras pessoas sobre isso, eu acho que a gente vai mudando também um pouco da concepção, assim, então tudo bem, pô, conheço muitos homens que choram, falam que choram e que tá tudo bem, assim, e eu acho que isso acaba que vai mudando também como a gente vai passando a percepção de uma masculinidade para as outras gerações, assim. Então, eu acho que é a mesma coisa também com a cultura do estupro, assim, da gente poder falar sobre isso, poder, por exemplo, mulheres poderem se sentir acolhidas e poderem sentir que elas têm voz, assim, para falar sobre isso. Eu acho que isso já, só dessa repercussão, eu acredito que isso já deve ter mudado muito da concepção, assim, porque antes as coisas aconteciam, ninguém falava sobre, e também era entendido como uma coisa natural, assim, de um certo instinto, ou às vezes até as pessoas realmente banalizavam, assim, achavam que estava tudo bem, o homem é assim mesmo, sabe? Então, eu acho que também está sendo muito importante poder debater sobre isso, assim. E, cara, é óbvio que muito, assim, homens também sofrem assédio, é óbvio que isso acontece, mas não é nem na escala, assim, não chega perto da escala do que as mulheres vivem, né? Hoje de manhã eu tava num grupo da faculdade, a gente tem um curso que é obrigatório de gênero, e o cara tá falando, não, mas por que a gente só fala dos homens que estupram as mulheres e não sei o quê, mas homens também são estuprados. Cara, e é uma parada assim, de que quem inventou esse argumento? Que é um argumento muito imbecil. Assim, a maior parte dos homens que são estuprados por outros homens, porra. De onde saem esses argumentos, cara? Tipo, que tipo de argumento é contra o estupro das mulheres dizer que homens também são estuprados? Então todo mundo tem que aceitar isso? Não... Cara, eu acho que é a famosa defensiva, né? A pessoa se identifica com o discurso do estuprador e ela não quer se sentir culpada por aquilo e ela acaba tentando desvirtualizar, tentando entender de uma maneira diferente que para ela seja mais confortável. Tipo, eu acho que isso muito acontece na nossa sociedade, de os homens, eles ouvirem crítica aos homens e, tipo, tentar relativizar, sabe? Eu faço, não só fiz, como faço ainda hoje em dia muito, tipo, tentar lavar minhas mãos, sabe? E às vezes depois eu percebo o que eu tava fazendo, às vezes eu não percebo, às vezes eu preciso ser apontado, às vezes eu tenho gente para me apontar, né? E, cara, é muito complicada essa questão, porque a gente tem uma construção coletiva do que é, tipo, normal, e a gente também tem, e às vezes a gente não tem um estímulo para pensar eticamente o que é certo ou não, né, sobre as nossas próprias vontades, sobre o quanto minha liberdade atinge a liberdade do outro, né, ou às vezes a falta da liberdade do outro, a privação da liberdade do outro.
Total. E aí eu acho que isso acaba gerando a falta de empatia, né? Uma certa intolerância, e que geram, né? Produzem esses discursos, esses argumentos aí mirabolantes, né? Como o grupo expôs. Vamos lá. Então, eu queria só comentar, eu fiz um projeto, um trabalho de pesquisa, né, que acabou se tornando um artigo que ele fala sobre masculinidade hegemônica. Ele fala sobre a construção. A gente fez um estudo em cima de uma série, Euforia, que ele tem um personagem que ele é tipo a essência do que a gente conhece como masculinidade hegemônica. Ele é o estereótipo tipo bruto, assim. Inclusive rola na trama uma questão de negação da homossexualidade, de uma confusão ali, mas ao mesmo tempo tentando reforçar a heterossexualidade ou pelo menos a dominância sobre os outros, que, cara, é muito interessante, porque eu acho que a gente pouco estuda o problema da nossa sociedade, né? A gente vê muito sobre a questão, os reflexos, né? Os impactos e as vítimas dessas questões, mas a gente não, acho que a gente pouco estuda a causa, a gente pouco estuda o causador e tenta refletir sobre isso. Inclusive, tipo, uma das conclusões desse primeiro artigo foi, tipo, que a gente tem que estudar a masculinidade, a gente tem que estudar o homem. Esse é o problema na nossa sociedade, sabe? A construção da masculinidade em si. Existem vários outros reflexos disso, mas acho que, pelo menos na minha perspectiva, esses são os problemas, tipo, primos, assim, tipo, que causa a maior parte dos problemas da nossa sociedade e que são reforçados também por esses problemas em si, né? Eu fiz uma outra... Eu tô trabalhando, a gente tá terminando agora, né? Por isso que eu tô com a cabeça meio atordoada, porque eu tô nessa mentalidade de final de semestre, de entregar, e não tô conseguindo relaxar muito, inclusive nessa conversa aqui. Mas essa outra pesquisa a gente tratou sobre a comparação, estereotipos e esquemas de gênero, e fazendo um estudo sobre a satisfação dentro de relacionamentos amorosos. E o que a gente conseguiu perceber é que o estereótipo, né, a atuação do estereótipo em relacionamentos amorosos, ele está muito relacionado com a satisfação para as mulheres. Então, quer dizer que a gente descobriu que quanto maior a mulher ela se identifica num estereótipo de gênero dentro do relacionamento, menos satisfação ela vai ter. E com o homem, o que a gente descobriu, o resultado da pesquisa, né, em questão de números, foi que não tem relação. Que se o homem está atuando com estereótipo ou não, ele não vai se sentir mais satisfeito ou menos satisfeito, porque ele, tipo, da nossa interpretação, porque ele está na posição de poder. Ele não, tipo, independente se ele está... E também outra questão, que isso eu coloquei mais como uma especulação, porque os números não estavam exatamente apontando isso, mas é que uma coisa que eu realmente acredito, né? Que é o homem, ele não consegue perceber quando ele está atuando no estereótipo tão bem quanto a mulher. Porque ele não olha para si mesmo, tanto quanto a mulher ela é colocada a observar, né? Tipo, nessa pesquisa, a maioria das perguntas eram relacionadas à dominância, opressão e poder dentro do relacionamento, quando você estava de estereótipo. São coisas que a gente não quer admitir, sabe? Eu, como homem, eu não quero admitir que eu tenho poder sobre a namorada, que eu oprimo ela de diversas maneiras, por mais que eu ame ela, por mais que eu não queira fazer essas coisas, eu tô numa posição que às vezes mesmo contra a minha vontade eu vou acabar causando esse tipo de coisa, e às vezes para além da minha consciência em si também, né? Tipo, o homem é isso, ele tá numa posição que ele pouco se pensa como homem, porque ele se pensa como um humano, em geral. Eu acho que muitas vezes eu já me vi discutindo com a minha namorada que ela sempre colocava as coisas como homem e mulher. Eu sempre fui meio que contra isso, porque eu não quero me enxergar como homem. Porque o que eu vejo como homem na sociedade é uma coisa extremamente abominável. E eu não quero ser abominável, sabe? Eu quero me ver como uma pessoa boa, como uma pessoa que tem boas intenções, que ela quer trazer o bem para as pessoas ao redor. E então, quando as pessoas colocam essa coisa de homem, eu não quero me identificar com isso. Eu tento negar isso. Só que, ao mesmo tempo, se eu parar para observar, isso está dentro de mim. Tipo, eu sou um homem, eu oprimo, eu sou um ser que exerce meu poder sobre os outros. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que poder é esse que a gente exerce, de que maneira a gente exerce, e se a gente não pensar, a gente não vai identificar, e não tem como a gente mudar algo que a gente não conhece, e mesmo que anda dentro de nós mesmos. Por isso que, reforçando isso que o Richard falou, tipo,
as pessoas têm que se conhecer, e às vezes elas acham que se conhecem, elas não se conhecem, elas só conhecem o que elas acham que é o que elas querem ser, não necessariamente o que elas são na sua totalidade. Isso vai trazer tristeza, isso vai trazer sintomas que vão repercutir de maneira muito negativa para elas e para as pessoas ao redor. E o pior é, as pessoas ao redor geralmente pagam um preço maior. Tudo que eu falei foi um pouco, de novo, como um reflexo de como a gente enxerga a masculinidade, né? Que não como, tipo, da minha experiência, mas um pouco generalizando, né? Tipo, eu pensei agora que eu não trouxe tanto da minha experiência pessoal, trouxe mais de coisas que eu fui adquirindo a partir dela, porque... Mas é importante a experiência pessoal, né? Tipo, a gente generaliza como homem cis, só que cada homem cis tem uma experiência diferente de construção de masculinidade, por mais que o que tem em comum é bem forte, que denomina a gente como... Mas, o que eu tava pensando é, tipo, quando eu cresci sem pai, né? Então, essa figura masculina, ela não foi centralizada. Eu tive ela distribuída e... Só que muitas vezes essa distribuição, ela era de uma maneira que eu reprovava. Então, tipo assim, alguns objetos como modelo de masculinidade que eu via como aquilo sendo uma coisa ruim. Porque eu acho que a perspectiva que eu tinha era da minha mãe, sabe? Não é, e a que meu irmão me trazia, às vezes, é uma coisa meio dura, assim, tipo, depois que meu pai morreu, meu irmão, ele virou o homem da casa, entre aspas, né? E às vezes existia uma exigência de me tornar uma pessoa forte, de fazer com que eu virasse um homem também. Então, às vezes, eu lembro até hoje uma experiência que foi que meu irmão, a gente trabalha com turismo de aventura, né? Então a gente tinha um percurso de arvorismo e tinha uma tirolesa. A gente estava fazendo, eu e meu irmão, ele era mais velho que eu era 6 anos mais velho, eu devia ter menos de 10 anos na época. E aí no final da tirolesa eu fiquei pendurado, e aí eu pedi para ele me ajudar. E a resposta dele foi: se eu consigo, tu consegue, se vira. E ele foi embora e me deixou lá por, tipo, na minha concepção, era muito tempo. Eu fiquei pendurado numa tirolesa pedindo socorro, sendo que ninguém veio me ajudar. Tipo assim, no final das contas, eu acabei parando de chorar, segurando o choro, tipo, tentando ser forte, me soltei sozinho, beleza, consegui. E aquilo ali foi, então, tipo, um passo para o sucesso da construção de masculinidade dentro de mim. Eu aprendi a independência, aprendi a ser forte, mas eu também aprendi que pedir ajuda não adianta, aprendi a reprimir o meu choro, aprendi a reprimir meu sofrimento. Tipo, são coisas que a gente vai colocando na nossa criação, que são fundamentais para a construção do nosso ser, que a gente acaba não pensando todo, sabe? A gente pensa só os lados que a gente é colocado para pensar. Você falou algo super pertinente, é muito bizarro, né? Como é que a gente constrói as nossas masculinidades e também o quanto os homens, né, na hora de construir uma vida, né, com a sua parceira ou com o seu né, ou parceiro, enfim, quando tem um filho, né, ele geralmente é ausente, né? A ausência dessa figura paterna é algo muito naturalizado, principalmente aqui no Brasil, né, no nosso país, em que tem um número absurdo de mães solteiras, né? É muito bizarro o quanto o homem se sente isento da responsabilidade da criação, né, de uma criança. Eu tava lendo um trecho de um livro, que era o livro Homem, o Sexo Frágil, acaba com um ponto de interrogação. E, se não me engano, ele tem um trecho que ele fala que, tipo, o homem, ele acha que por ele estar fazendo o papel dele de bom marido, entre aspas, bom pai, entre aspas, que seria prover economicamente a família, ele está completamente isento da participação, que seria da educação emocional, né? Ele está ausente emocionalmente dessa família. Ele não tem carinho, não tem afeto, porque a parte dele, que é a parte do homem, que é econômica, está pronto. O resto não é responsabilidade. E a gente não... E hoje em dia a sociedade, ela não é mais assim, tipo, a gente não precisa mais separar as funções a partir do nosso... o resultado que a sociedade nos forma a partir do nosso sexo biológico. Acho que a gente já avançou mais, né? Tipo, a mulher, ela já tem um espaço considerável dentro do mercado de trabalho. Ela já tem acesso maior, claro, não comparado ao homem, mas comparado à mulher do passado, né? Então, não tem mais tanta desculpa, assim, sabe? Tem que ir pra frente, sabe? Não ficar trazendo citação de Pink Blinders para tentar reafirmar um passado que, como se ele fosse bom, sabe? Me vejo pensar agora que, na minha casa, quem trabalhava, quem passava a maior parte do tempo fora de casa, era provedor e tinha menos contato comigo, era minha mãe.
Meu pai fazia esse papel de sentar comigo, não sei o quê, de fazer a comida e tudo mais. E mesmo quando eles se separaram e minha mãe se casou outra vez, continua sendo minha mãe fazendo esse papel de, entre aspas, né, o papel do tradicional homem da casa. Meu padrasto que cozinhava, limpava, e cuidava de mim, assim como criança. A pura concepção de eu identificar o papel da minha mãe como homem da casa é muito bizarro. Por si só, eu nunca tinha percebido que eu faço essa conexão, mas não sei, é muito estranho quando a gente pensa que como a gente pode dizer que existe uma formação masculina única, hegemônica, quando cada um tem uma formação tão diferente, uma origem tão diferente, influências tão diferentes, e a gente sofre com as mesmas demandas e as mesmas obrigações como homens, não necessariamente as mesmas, mas como sociedade, e é muito bizarra essa desconsideração com o indivíduo também que existe nesse mundo da masculinidade hegemônica. É que eu acho que a gente quer se enxergar como indivíduo, porque a gente não quer se enxergar como parte do problema. A gente quer se enxergar como um caminho para a solução. Só que eu também eu acho que eu tenho uma vivência parecida, que tipo, a minha maior imagem de poder na minha vida é minha mãe. As maiores figuras que eu conheço, que eu lembro da minha infância, são mulheres. Então eu tento me colocar num lugar especial por causa desse tipo de coisa, como se eu fosse um homem mais avançado, um homem menos opressor. Mas na prática, a realidade pode até ser que tenha algumas coisas que eu tenha mais envolvido por essas influências, só que, cara, a minha figura dentro da sociedade, o que eu simbolizo, ainda vai causar o que outros homens causam. A minha atitude, às vezes, reforçada pelos eventos que eu vivo, vão reforçar em mim atitudes que eu não concordo necessariamente, porque eu não vou perceber ou eu vou negar, sabe? Eu acho que muito vem disso, a gente nega a nossa responsabilidade. A gente tenta fugir da culpa. Só que porque a partir do momento, só que ao mesmo tempo até para mim é difícil falar, porque é um processo que eu ainda vivo, sabe? Eu tento não me responsabilizar, eu tento não me culpar, mas ao mesmo tempo eu tento, tipo, como reflexo para mim não me sentir mal comigo mesmo. Mas quando eu paro para pensar realmente, analiso minhas ações, eu não tô tão longe disso, sabe? Eu não sou um ser superior, eu não sou um ser a par da sociedade. Eu sou um homem cis. Eu sou homem cis, eu sou homem cis hétero, por mais que exista a questão da curiosidade e da exploração da sexualidade, no geral eu acabo me colocando como homem cis hétero, sabe? E isso, independente do quanto seja construído o meu indivíduo, isso tem só essas 3 palavras, e as pessoas identificarem essas 3 palavras em mim, independente de eu estar falando delas ou não, já é uma coisa muito forte, sabe? Muito forte. Justamente eu acho que essa vivência que eu tive, pelo menos na minha casa, me empurrou para o lado contrário do que você está falando, de achar que porque minha vivência é diferente, então eu não sou parte do problema. Justamente quando eu levava esporro quando era moleque, era desconto, né? Os pais fazem isso, né? Eles descontam todas as frustrações passadas da vida deles na gente. E minha mãe falava, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ser o homem da casa, porque não sei quem não é homem suficiente. Isso me pegou muito forte, assim, é uma coisa que custou desconstruir na minha cabeça. Dessa coisa de homem da casa, de responsabilidade dentro de uma casa, me custou muito desfazer isso. E ainda estou desfazendo, tenho muita coisa que é muito enraizada e que eu nem me dou conta às vezes, mas que foi muito pior na minha educação, isso justamente porque minha mãe descontava essa frustração nesse argumento de que o que é ser homem, que ela faz o papel de homem, que porque não sei quem não é homem suficiente. Eu acho que é tipo muito interessante isso, porque em certo modo é difícil se desgarrar um pouco dessas posições de poder, sabe? Eu acho que são privilégios, assim, são certos privilégios que você adquire por ter uma certa performance, por ser uma figura masculina. Então, eu acho que é difícil, às vezes, desconstruir isso, justamente porque é difícil que a gente não se apaixone pelo poder, assim, que nem, enfim, o Foucault muito fala nas análises dele, assim. Então, eu acho que tem um certo lado, que tem um certo prazer em exercer esse lugar de poder, mas que ao mesmo tempo também é um lugar muito violento para si mesmo e para os outros, né? Como vocês já comentaram, assim. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ir refletindo, eu acho que passa por um puta processo de autorreflexão e autocrítica para poder chegar nesse ponto de conseguir apontar, de conseguir desconstruir isso, até na própria roda dos amigos, assim. Eu acho que às vezes é sempre um momento meio de constrangimento, assim, mas isso seria super importante que a gente começasse a falar sobre isso, sabe?
Eu acho que são processos muito difíceis, assim. Uma coisa que eu quase não vejo sendo falado, e eu acho que o Nicolas ter uma perspectiva talvez um pouco diferente disso, mas que dentro de casa, e eu não sei se todo mundo aqui viveu isso, os homens, os meninos, né, apanham em casa, tipo, de, como se chama? De violência, assim, de fez merda e leva porrada, ou se da mãe, do pai, tanto Punição. faz. Punição, isso. Punição física, que não é tão comum entre as meninas, é muito comum entre os meninos. Eu apanhei pra caralho, e eu tenho muitos amigos que eu sei que também, isso Ah, é, de tudo, né? Chinela, a vassoura, a cinta, tudo que tava mais perto, né? é isso, assim, tipo assim, isso é muito bizarro que seja uma coisa muito comum na educação dos homens, assim, dos homens cis, principalmente porque já foram designados como homem desde pequenos, né? Eu acho que E tem super a ver também com essa coisa do seja homem, né? Ah, você tem que aguentar, você não pode ser fraco. E o conto tem muito a ver também com essa posterior repressão das emoções e desse olhar para si, né? Acho que é muito isso, totalmente. É muito bizarro mesmo como é que essa construção, né, da educação masculina, ela se dá de uma maneira muito violenta, né? E é isso, seja homem, olha as garotinhas, aguenta o peso da sacola do supermercado, porque você é homem, tem que aguentar. Pô, você não sabe fazer nada, você não sabe fazer um negócio de encanação, você não sabe, né? O homem tem que saber fazer essas coisas. Né? Enfim, nossa, você não bebe? Como assim você não bebe? Você é homem bebe cerveja, né? E tal. Acho que essas coisas, né? Essas expectativas, né? Do ter que aguentar quando é agredido, né? Essa educação que é altamente violenta e essas outras coisas todas nos geram uma série de problemas, né? Nessa expressão do que nós somos, do que nós queremos ser também, né? Que às vezes vão contra essas expectativas tão bizarras, né? Que viram convenções sociais contra nós mesmos, né? Um filme, documentário, na verdade, que foi um dos que mais, nessa questão de explorar, de questionar, pensar a própria masculinidade, que foi um dos mais relevantes assim, na minha trajetória, que foi produzido pelo Papo de Homens, vocês devem conhecer, que é o Silêncio dos Homens. Cara, a primeira vez que eu vi, assim, eu chorei muito, assim, porque eram muitas coisas colocadas em questão que eu não, tipo, nunca me aprofundei muito em pensar, que eu me identificava muito, sabe? E eram vivências que eu pensava como, tipo, não são minhas, sabe? Isso é coisa de homem escroto, homem macho escroto. Eu não sou um homem macho escroto. Tipo, sabe? Sempre essa negação. E, cara, esse documentário, assim, ó, ele, pra mim, ele virou, tipo, foi um ponto, assim, que mudou, assim, na minha concepção, que fez com que eu me aproximasse muito mais desse tipo de estudo, de questionamento, sabe? Eu recomendo bastante, então, tá no YouTube, é de graça, é bem acessível, O Silêncio dos Homens, assim, eu recomendo muito, qualquer homem que estiver escutando aqui, assistir esse documentário, recomendar para os amigos, assim, porque assim, ó, quem começa a ver, vê até o final. Quem não vê até o final, recomenda para todo mundo. Então, começa a ver. Por favor, só começa a ver, o resto vai vir. E não só para homens também, né, mas para qualquer pessoa na nossa sociedade, para entender, tipo, para pensar melhor também essa questão de masculinidade. Tipo, muito, muito, muito bom mesmo, sério. Por favor, vejam. o que eu ia falar também do desenvolvimento dos homens, assim, cara, é muito bizarro essa violência na educação. Cara, quando eu falei para os meus pais que eu estava sofrendo bullying na escola, eles me botaram num canto e começaram a brigar comigo e falando para eu reagir, não sei o que é isso, isso é uma loucura. Começou a sofrer bullying em casa. Pois é uma violência que se espera e que se impõe, que é muito bizarra, assim. Nossa, total. E essa falta de empatia, né, com a nossa dor, né, enquanto homens, né, e essa falta de amparo, de um abraço amigo, né, de acolhimento que a gente tanto precisa, principalmente na primeira infância, né, e que nos é negado, né. Isso mostra muito também como é que a sociedade nos molda e o resultado disso, né, que a gente bem sabe, né, os índices de violência contra a mulher, né, os homicídios, o próprio contexto do feminicídio, os altos índices de estupro, né, mostram isso evidentemente.
Não lembro como começou o esporro. Tinha 13, 14 anos. E minha mãe tava brigando pra caralho comigo, não lembro do que era. E, tipo assim, ela começou a falar, não, você não sai de casa, não sei o quê, você não sai com seus amigos nunca, não sei o quê. E me obrigou a eu ligar pra uma amiga e chamar ela para um encontro, Nossa. porque ela queria que eu saísse de casa para, assim, isso é uma parada que ficou muito presa dentro de mim, é uma parada que é muito difícil para mim. Volta na minha cabeça muitas vezes, é um trauma de verdade isso. E por muitos anos foi um impedimento muito grande de eu ter relacionamentos, assim, de tomar iniciativa com pessoas por causa disso. Bruno, eu acho que ninguém deveria passar por uma experiência como essa, né? Principalmente de algo forçoso, quando a gente está falando de interações humanas, né? De relações humanas, algo que realmente demanda consenso, demanda, enfim, uma série de coisas que certamente não pode ser forçado, né? Eu sinto muito por isso. Mas eu acho que é isso, né? A proposta do podcast também é da gente utilizar esse espaço aqui, né? Como um espaço de escuta e encorajar outros homens a refletirem sobre suas condições, né? Sejam homens trans, sejam homens cis, há outras também denominações e maneiras e formas de serem homens, né? Então, acho que é isso. Acho que esse podcast tem muito essa cara, né? De também ser um espaço em que a troca, né? Entre as pessoas que falam e o ouvinte seja de reflexão, seja de uma oportunidade de amadurecimento também e fazer com que a gente entenda, né? Que tantas coisas que a gente refletiu e o quanto elas estão presentes na nossa vida, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente ache que isso é besteira, né? Eu acho que a fala, né, o depoimento aqui de cada um, a contribuição, né, do debate de cada um aqui expôs, né, a importância, né, de se falar sobre masculinidades com S no final, né, pela pluralidade não só da humanidade, mas principalmente também dessas performances, né, um pouco de como o Nicolas falou, masculina, né? Então, eu acho que a gente já poderia ir encerrando. O debate foi muito rico, a gente falou bastante coisa. E aí, para finalizar, né, no primeiro episódio a gente terminou, né, eu e o grupo, aqui questionando o que era a vida, né? E aí a gente respondeu. Aí hoje eu vou propor uma outra pergunta. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer a cada um é: o que você acha que pode tornar o mundo melhor? As pessoas, elas terem uma maior construção do que seria a empatia, do que seria se permitir ser vulnerável contra os outros. Eu acho que o entendimento que esse senso de competitividade, ele vai sempre ter alguém perdendo, e se a gente introduzir isso e começar a pensar talvez em meios que sejam beneficiar não só a mim, mas também o outro que está nessa troca, sejam que pode tornar a gente num lugar melhor, sabe? Porque eu acho que são essas pequenas coisas, quando a gente começa a colocar em contextos maiores, em grandes poderes, países, guerras, que se a gente parar para pensar nesses pequenos detalhes de fraternidade, de companheirismo e de não violência, a gente vai tornar um lugar melhor. Uma das coisas que muito enriqueceu na minha trajetória e que eu também, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu tento convencer o máximo as pessoas a irem atrás, é a comunicação não violenta. Eu acho que o caminho que a comunicação não violenta, e quando eu falo comunicação não violenta, não é simplesmente não ter violência na comunicação, é um conceito mais complexo que isso, que dá para ir atrás. Mas eu acho que a comunicação não violenta é algo que vai tornar o mundo um lugar melhor, sabe? Vai trazer mais sinceridade para as pessoas, vai fazer com que elas entendam melhor esses próprios sentimentos e das pessoas com quem elas estão se comunicando, e vai trazer mais amor para o mundo, que eu acho que é isso que a gente está faltando hoje em dia, sabe? A gente tem muito ódio, a gente tem muita competitividade, muito cancelamento, e que a gente precisa no mundo hoje é amor e empatia. E eu acho que o caminho da comunicação não violenta é o que vai levar a gente até lá. Eu acho que eu me alinho bastante com o que o Davi está trazendo, assim. Eu acho que essa pergunta é bem interessante porque mostra um certo aspecto coletivo, né? Em parte para a gente poder tornar o mundo um lugar melhor, eu acho que é sempre um processo coletivo, assim, em que a gente, bom, busque na medida do possível, né, e do ideal, acabar com as verticalidades, né, e a gente trazer mais relações horizontais, mais relações em que todos os corpos que estão envolvidos, humanos ou não humanos, sejam potencializados e que a gente possa
De fato, eu acho que a palavra-chave é o mais clichê mesmo, mas eu acho que é isso, é amor, e eu acho que é, tipo, potencializar, tipo, a nossa existência, assim. Então, acho que talvez sejam pistas, assim, mas é, de fato, uma pergunta muito complexa, assim. Daria vários podcasts sobre isso. Cara, eu acho que eu sou um pouco mais prático. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia e parasse de projetar os próprios problemas, as próprias frustrações nas pessoas ao redor, o mundo estaria, tipo, 90% do progresso para ser perfeito. Nossa, concordo plenamente. Mas vamos lá. Agora eu vou responder, depois de ouvir essas 3 maravilhosas respostas. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se ouvissem mais, né? Se as pessoas fossem mais tolerantes, mais empáticas, se envolvessem e amadurecessem mais o ato da escuta, do acolhimento, né? Esse caminho da comunicação não violenta. Acho que é o que a gente precisa, e principalmente quando se trata de educação masculina, né? Quando a gente está tratando de homens, né? Nesses relacionamentos interpessoais e tudo mais, eu acho que a escuta tem que estar mais presente, né? A empatia também, para que essas performances de masculinidade não sejam tão violentas e tão, enfim, que isso não seja naturalizado, né? Eu acho que combina muito, né, com o que a gente está falando, sobre tantas coisas que a gente falou, e também é uma maneira, né, de mostrar também um lado sensível, né, de um homem, que sou eu, né, um homem negro, né, que está aqui falando sobre masculinidade e que pode sim fazer poema, e que pode sim chorar, e que pode sim ter suas questões e se sentir vulnerável às vezes, né. Compartilhar com vocês algo bem íntimo, eu já mostrei para alguns amigos, assim, mas eu acho que é importante, né, a gente também trazer coisas íntimas para cá, porque é um papo super sensível, né, a questão das masculinidades e tudo mais. E aí eu quero trazer um poema assim, que eu fiz, né, e que fala um pouquinho sobre mim e que fala sobre essa questão da masculinidade. Vou começar a ler, tá? Eu estava bêbado de mim mesmo, mas tão bêbado que eu não cabia mais em mim, eu transbordava. Quando? Isto não lhe interessa. O que importa é que certa vez, num sentimento altamente perigoso e forte, fui de súbito para fora de mim, de tão transbordado que eu estava. A embriaguez de si mesmo é quando você se perde e não se encontra mais. Nó na garganta, terra e mar de ninguém. Amargo, doce e agridoce continuamente. Você vê e também finge que não vê. E nesse perder-se, que também é caminhada, sofre o peito e a mente, que aparentemente não estão conectados, mas observamos, pausado e organicamente, estão. Outro sim, pois é, eu sou daqueles homens frouxos que tremem antes de falar algo importante para alguém. Ou quando percebo que um outro corpo, numa dança envolvente, mirando-me olhares ardentes e com perfume extasiado, me fazem desejar e querer transar. Sou o homem que chora com pequenas vitórias. E sou também aquele homem que fala, pondera, questiona, um projeto de filósofo. Sou também aquele homem que abraça e estende a mão. Posso ser igualmente o que se cala, por achar que homem não faz essas coisas não. Serei. Meu corpo negro de fé mosaica é encaixe sereno, não bruto e apaziguador, feito de 2 triângulos de seixos pontiagudos encaixados. É força e matéria que poucos veem. Brotou-se, criou-se e amadureceu-se sozinho. Porquanto, ouça bem, você que não sou eu. Ouça você que está lendo, visto que ler é ouvir, e ouvir é ler e sentir. A vida é uma montanha-russa de sentimentos, cheiros, expectativas e frustrações. Assim como esse poema, não é? Que aprendamos com nossos erros e faltas, assim como no jogo, assim como na vida. E eu acho que é isso, né? A gente encerra o nosso podcast Papos Universais. Esse foi o episódio em que tratamos sobre masculinidades, com S no final. E teve presente eu, Gabriel de Daniel Grubman, teve o Davi Laurent da Silva e teve também o Nicolas Ustniuk. Eu sempre tenho uma questão com o sobrenome dele, porque é muito chique e bonito. Então,
o próximo episódio.